Porque quando nós falamos dos desafios para a inclusão, nós não podemos deixar de falar de formação inicial e continuada. Nós não podemos deixar de fora aquele a quem mais é cobrado o resultado da educação inclusiva, que é o professor, mas a quem, até então, por estruturas e contingências diversas, muito pouco é dado para que possa efetivamente exercer o seu trabalho e exercê-lo com excelência. Na verdade, eu trouxe algumas reflexões para que nós possamos pensar sobre isso, mas vou ser bem breve, porque o que eu gostaria realmente de falar está no final. A gente sabe que das antigas escolas normais à atualidade, aí são alguns questionamentos que eu me fiz para que nós pudéssemos dialogar sobre esse tema, muito pouco mudou, né? Muito pouco mudou na estrutura, no que é a escola, essa escola de base jesuítica que nós somos herdeiros. Mas, efetivamente, a sociedade mudou. E o que mudou na formação de professores para atender a essas novas demandas, entre elas o grande desafio de educar na diversidade? A fundamentação necessária à prática pedagógica inclusiva tem lugar na formação inicial do professor? Eu sou formada há 26 anos. E de lá para cá? Eu lembro dos desafios da minha formação inicial e sei de alguns desafios passeando pelas diversas universidades. Mas eu sei que a gente precisa fazer alguma coisa por essa mudança, porque nós temos demandas que são do hoje, que são do agora. E a infância não espera, a adolescência não espera. Nossos meninos e meninas precisam de nós agora. Dentro da realidade da escola hoje, com todos os desafios que a inclusão enfrenta, como é que a formação continuada, uma vez que eu acho que já dei um certo spoiler de que a formação inicial pouco perpassa, né, a educação inclusiva, a capacitação efetiva para o professor realizar o seu trabalho no chão da sala, como a formação continuada pode, de fato, suprir as lacunas do processo formativo, desse processo inicial, instrumentalizando o professor para lidar com essas demandas cotidianas do chão da sala. E que estratégias, finalmente, nós podemos adotar para fundamentar esse professor em atuação na educação básica, capacitando para a atuação pedagógica junto aos alunos público-alvo da educação especial. Gostaria de ressaltar que, ao meu ver, e acredito que ao ver de muitos de vocês, essa formação inicial do educador é apenas um start para a busca, para uma busca incessante de uma formação que vai se dar no processo. E aí a gente vai fechar isso lá no finalzinho, né? Porque não existe, a gente sabe que não existe uma base comum voltada à garantia da abordagem dos conteúdos específicos da educação especial durante a formação acadêmica, essa formação inicial. E apesar de haver iniciativas esparsas e pontuais aqui e ali, elas não dão conta do que o professor precisa para atuar na sala de aula com os seus alunos, que demandam dessa atenção, desse olhar especializado. Fora isso, nós temos as demandas específicas de cada território. Né? Então, cada setor, cada área, cada região tem a sua realidade. E isso grita aos olhos do professor e da escola. E há a necessidade de garantir, sim, uma base generalista consistente frente aos desafios da educação no Brasil, inclusive aos desafios da educação da formação acadêmica. Então, nós temos muito o que caminhar. E aí eu gostaria de convidar vocês para uma pequena viagem. Esse texto se chama O Professor Recém-Formado. Imagine um desbravador iniciante, deixado em mata fechada com um cantil, uma bússola, um facão e um mapa. E algumas noções de como funciona cada um desses equipamentos. Ele nunca viveu a selva, nunca experimentou os desafios físicos e psicológicos da fome, do frio, da dor. Também nunca se deparou com os encantamentos que somente o contato direto com a natureza pode proporcionar. Nunca, em tempo algum, viveu a solidão de abrir a mata com as próprias mãos. Tampouco a incerteza do caminho, embora os seus poucos instrumentos lhe apontem alguma direção. E muitas vezes nós estamos andando em círculos. Mas ele segue. Então, eu ouso dizer a vocês, meus queridos colegas, que eu sei que há muitos colegas educadores aqui, que nós, professores, salvo em raros casos, aprendemos mais pela experiência e na busca individual por respostas, porque nós somos sobreviventes. E seguindo essa linha de raciocínio, uma vez reconhecendo que essa formação inicial pouco nos prepara, pouco mudou e pouco nos prepara, é preciso reformular, com uma lupa e um mapa, o caminho formativo do docente. É possível
e preciso e urgente refazer essa formação em termos de uma trilha formativa, concebida como processo. Porque a educação não é processo, então a formação do professor também precisa ser processo. Essa formação continuada assume, então, um papel crucial, pois precisa responder à demanda escolar e social de fazer emergir no professor a habilidade de educar um público diverso, em condições, na maioria das vezes, eu ouso dizer, me permitam, adversas. Reconhecer que, mais do que uma questão de fomentar a competência docente, a efetivação da inclusão demanda uma reformulação de cenário. Isso é essencial. Não é só responsabilidade do professor. O professor está sempre na berlinda, porque ele é o mediador da aprendizagem, mas não é só responsabilidade do professor. Enquanto isso, deve-se buscar estratégias formativas que corroborem para a concepção de um profissional com condições de confrontar-se com problemas complexos e variados. Eu falo isso com certa propriedade, porque eu sou professora também do chão da sala. Estando capacitados para construir soluções com a sua ação, mobilizando os recursos de que dispõem, entendendo que muitas vezes esses recursos são escassos. Mais do que políticas públicas, porque nós precisamos sim delas, precisamos de ações do poder público para a sua efetivação. Então, nós sabemos, de certa forma, o que é preciso fazer, mas como fazer? Alguns caminhos possíveis são abordados em diversos documentos, e eu não vou parar para tecê-los aqui, porque a gente tem acesso a todos eles, né? Entre eles, a Lei de Diretrizes e Bases, o Decreto 7.611 e também o Plano Nacional de Educação, entre outros. E muito tem sido feito, e eu acredito que muito ainda vai ser feito. Nós estamos caminhando e esse tecer, esse emaranhado está sendo construído, eu acredito nisso. No entanto, o professor precisa de mais, e ele precisa de mais hoje, porque o nosso aluno precisa de resposta hoje, porque a infância é hoje, a adolescência é hoje, a educação é hoje. Ele precisa ser atendido nas suas necessidades formativas, para executar o trabalho docente inclusivo do qual ele é cobrado, e para executá-lo bem, e para não adoecer, eu ouso dizer, porque nós temos visto muito adoecimento do docente. E esse adoecimento não é apenas físico, ele também é emocional. E ele impacta efetivamente nas aprendizagens de todos, alunos com e sem deficiência. E para isso o professor precisa ser ouvido. É preciso consultar o docente da escola comum, para em seguida implementar uma ação formativa que tenha adesão, porque sem adesão de nada adianta a formação, e aplicabilidade, pelo mesmo motivo. E essa ação precisa responder à angústia do professor, diante de uma formação inicial sempre lacunada. Se a formação inicial é start, a gente sabe que muitas questões, muitas peças desse quebra-cabeça, desses muitos tijolinhos dessa construção, me adianto a dizer, serão construídas, serão colocadas, serão encontradas e alocadas nessa formação ao longo do caminho. O professor quer saber como favorecer a aprendizagem do aluno sem negligenciar os demais, e essas questões que eu estou trazendo para vocês não são apenas uma constatação minha, são fruto de mais de 12 anos atuando num programa de apoio à inclusão escolar, né? Ele quer saber como lidar com comportamentos desafiadores, porque isso desestabiliza, isso desestrutura, e o professor precisa estar estruturado, e para isso ele precisa saber o que fazer. Ele quer facilitar o processo. Ele quer otimizar o tempo, porque são muitas demandas para o professor em pouco tempo. A gente sabe que um ano letivo voa. Ele quer otimizar o uso do espaço e dos recursos. E para atender, entre outras coisas, né? Eu só elenquei algumas. E para atender a essa demanda, advinda do chão da sala, porque quem sabe o que acontece na educação quem está lá, está vivendo. E a gente precisa ouvir quem está vivendo para poder decidir o que fazer. Somente o conhecimento teórico e superficial da formação acadêmica não basta. E nunca vai bastar, por mais que se reformulem os currículos das graduações. O professor carece de um conhecimento que seja relevante para a prática. E aí a gente vê algumas premissas nessa formação continuada, porque eu acredito firmemente que, embora a formação inicial seja importante, embora seja importante rever esses currículos e implementar cada vez mais disciplinas, componentes curriculares que atendam a essa base conceitual voltada à educação especial e inclusiva, é na formação continuada
que o professor se constrói. Então, nós precisamos de algumas premissas. Primeiro, isso precisa ser prioridade da gestão, e essa gestão precisa ser descentralizada, porque se essa gestão não é descentralizada, ela não consegue atuar de acordo com a prioridade da sua região, do seu território, da sua unidade, do seu sistema, do seu segmento. Ela precisa ser pautada nas demandas de cada unidade de ensino em consonância com o diagnóstico da rede. Ela precisa ter sistematização, consistência e articulação com a prática de cada um. Se o professor não vê como implementar aquilo na prática, ele não vê sentido naquela formação. E ela precisa de uma avaliação periódica. E quem avalia não é só quem faz, quem concebe a avaliação. Quem avalia, sobretudo, para quem a avaliação, para quem a formação é feita. É o professor, que está lá na ponta. E aí nós vemos possibilidade de alguns caminhos formativos em parceria. A gente precisa buscar daqueles que têm expertise e experiência para trazer ao professor esse conhecimento, que é teórico sim, mas que precisa ter uma articulação com uma prática. Então, eu já apontei alguns caminhos aqui, ouvir o professor, fazer um bom levantamento de dados junto a esse professor, para saber o que de fato naquele território é relevante, quais são as demandas mais gritantes, quais são as prioridades, para aí fomentar, organizar um programa de formação continuada e atribuir, dar a esse gestor, que precisa ver isso como prioridade, a possibilidade de agir de forma descentralizada, né? Eu não sei se aqui eu não conheço muito bem a realidade do Espírito Santo, de dentro de Vitória, mas lá em Salvador a gente tem um programa, né, que eu acredito que seja replicado em algumas cidades, programa de Dinheiro Direto na Escola, em que existe uma verba, né, que o diretor disponibiliza para aquilo que é específico, para o miudinho da escola. E entre o miudinho da escola, muitas vezes está a demanda urgente por uma formação para atender a uma questão gritante, como, por exemplo, como lidar com comportamentos disruptivos no autismo. Tá? E aí se contrata um profissional para fazer isso. É preciso haver esse levantamento de demanda e sistematização, as vivências significativas com foco na realidade de ensino. Por quê? Porque ao longo desses mais de 22 anos, são mais de 25, tá, gente? Mas não façam contas. Desses mais de 22 anos atuando, eu atuo em instituição presencialmente, né? Volto nesse programa de apoio à inclusão escolar há 12 anos, mas na instituição há 22 anos. O que a gente vê? Muitas vezes a gente vê formações, e eu já vi muito isso como professora também, recebendo a formação, a gente vê formações que falam que na antiguidade as pessoas com deficiência eram jogadas do precipício, que posteriormente elas eram vistas como seres que precisavam ser segregados, excluídos, e tinha a roda dos excluídos, e depois disso foram institucionalizadas até que se chegou à educação inclusiva e ponto. Não é ponto. É vírgula, é reticências, são 2 pontos, mas não é ponto. Porque não se resolveu a questão da inclusão. Na verdade, quando a gente trabalha e chega nesse contexto histórico para chegar até aqui, a gente está dando ponto de partida para um novo momento. E a gente tem muito que caminhar. É como se a gente cumprisse um trecho da trilha. Agora vem o mais íngreme. E o que é que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos sair desse discurso, que muitas vezes é um discurso até motivacional, que enche os olhos do professor de esperança, mas isso não é formação. Pode ser abertura ou fechamento de formação, mas palestra motivacional não é formação. Formação é o que está aqui dentro, nesse miolo, e que atende à demanda do professor. Precisa ser vivencial, precisa ser significativo, precisa ter foco na realidade de ensino. E com a avaliação periódica, como eu já falei. E aí eu vou trazer aqui para vocês, brevemente, um relato da minha experiência, atuando no programa de apoio à inclusão escolar, uma instituição filantrópica onde eu atuo em Salvador. O que foi feito? A rede fez parceria com algumas instituições, dentre elas a que eu atuo, entre outras iniciativas da rede, porque a rede não trabalha somente com as instituições, e nós trazemos os professores dos nossos alunos, meus alunos têm deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down, né, com um diagnóstico ou mais, ou com comorbidades. Eu fiquei muito emocionada, inclusive com a apresentação, porque é uma apresentação que me toca profundamente. Eu estou há 3 anos trabalhando com adolescentes, mas eu trabalho com público de 2 aos 16 anos, né? E esses professores que trazem a demanda para que nós possamos formar essa trilha formativa durante o ano. Então, são os mesmos professores convidados ao longo do ano, né?
Então, essa formação ela tem um link teórico, prático, ao mesmo tempo em que a gente trata de questões que são fundamentais e que precisam ser conhecidas do professor na teoria, a gente faz também a abordagem prática na própria sala do atendimento educacional especializado. Então, os mesmos professores que atuam no AE com os alunos são os professores responsáveis pela formação continuada desses professores, dos nossos professores das chamadas escolas parceiras. E aí, dentro da sala do atendimento educacional especializado, a gente soma com eles, compartilha com eles recursos e estratégias que têm funcionado para nós, para engajar esse aluno, não tendo a pretensão de dizer que isso vai ser simplesmente exportado para a sala de aula comum, porque a gente sabe que são realidades diferentes, mas são realidades que conversam. E o professor precisa saber por que que eu estou tentando engajar o meu aluno no meio de 40 alunos, 35 alunos, 25 alunos e eu não consigo. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para que esse tempo de sala de aula não seja um tempo perdido, seja um tempo de efetivas aprendizagens para todos? Então, a gente traz algumas práticas, a gente traz alguns recursos, a gente traz estratégias, a gente ouve, né? E a gente faz essa articulação, organizando, ora por segmento de ensino, ora por aluno comum. Então, eu converso com o aluno, com o professor do meu aluno, né? Para que a gente possa trocar informações, somar saberes e assim, para que esse professor saia de cada momento desse, são 4 momentos ao longo do ano, fora as possíveis visitas nas unidades, para que ele saia desse momento com algo que ele vai levar para a sua sala de aula na segunda-feira seguinte. Porque não adianta a gente trazer só teoria, 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 se depois o professor simplesmente tá. E na minha realidade, o que é que eu faço com esse mundo de teoria? Com esse mundo de referência bibliográfica? Né? A gente precisa trazer esse link para a prática e a gente fala também dos nossos desafios, das nossas dificuldades. E aí a gente compartilha recursos, os mesmos recursos que a gente utiliza com os nossos alunos, a gente utiliza na prática da formação continuada com eles, e a gente faz a mesma sequência metodológica para que eles explorem, para que eles tenham uma tempestade de ideias, para que eles digam de como é que eles imaginam que esse material vai ser utilizado, tragam seu conhecimento prévio, depois a gente amarra tudinho, né? Para que eles vejam que tem aplicabilidade, dá para utilizar relacionando aos conteúdos escolares. Dá ou não dá? Porque isso, nesse momento também a gente está avaliando o nosso fazer enquanto formador para a inclusão. Então, eu queria muito trazer isso para vocês. É um relato muito humilde, mas é um relato que de professor para professor, para que a gente entenda que os caminhos são diversos e muitas vezes adversos. Mas se nós não formos essas pessoas que vão desbravar esse caminho para construir essa trilha que ainda não está construída, né? De mãos dadas, se a gente for sozinho, vai ser muito mais difícil. Então, a gente precisa procurar parcerias que vão efetivamente trazer resultados para a prática pedagógica do professor, para que o professor possa chegar agora em setembro, outubro, novembro, dezembro e não está esgotado. Está cansado, sim, como todos nós estamos, mas estar com a certeza de que ele construiu algo ao longo do caminho, que ele pavimentou esse caminho para os seus alunos. Então, é isso. A instituição especializada e a escola comum são um diálogo formativo possível dos muitos que nós podemos pensar, né? Não é o único caminho, mas certamente a interlocução com instituições que detêm expertise no trabalho educativo com alunos com deficiência, transtornos e ou altas habilidades de superdotação favorece sobremaneira o educador da escola comum, na compreensão de como o seu aluno com demandas específicas aprende e de como mediar essa aprendizagem. Longe de querer formar especialistas em tudo, porque eu sempre defendo isso, não existe especialista em tudo. Nem o professor da sala de recurso multifuncional vai ser especialista em tudo. Acho que também precisa ser repensado. Nem muito menos o professor da sala de aula, o professor pedagogo ou o professor de área vai ser especialista em tudo. O dia só tem 24 horas, o ano só tem 365 dias e o ser humano é um só, ele não dá conta. Visto que não é possível, a formação para a inclusão escolar precisa reconhecer e validar as competências de cada profissional da educação, somar esforços e compartilhar saberes. E eu queria deixar para vocês essa mensagem final, que é meu lema de vida: o professor não se forma, o professor se constrói. Vamos nos construindo. Muito obrigada. A formação, nessa perspectiva da educação inclusiva, a gente tem que conceituar algumas questões. A educação especial, aliás, a educação inclusiva não se basta na educação especial. A educação especial, ela tem que ser na perspectiva inclusiva, assim como é toda a educação. Então, a gente tem que pensar
no campo de possibilidades de uma modalidade. A educação especial ela é uma modalidade, então ela atravessa toda a educação brasileira. Nós não podemos colocar como um tema, e sim como uma modalidade, assim como a educação de jovens e adultos, assim como a quilombola, indígena, né, profissional. Então, a gente tem que entender que o processo, que a inclusão, ela é maior, não menos importante, ou a educação especial menos importante, mas entender que ela faz parte de todo o processo formativo de professores e educandos. Quando eu fui convidado para essa mesa, eu pensei no que é aquilo que a gente ia discutir aqui. Então, como nós somos várias pessoas em uma só e atuamos em vários contextos, eu trago tanto a experiência que eu tenho na educação especial, aliás, na educação básica, a qual eu trabalho agora, quanto a de pesquisador no campo da formação, especificamente da formação continuada. E eu prefiro ter mais questionamentos que certezas das formas, porque eu não sei qual é o cotidiano de cada pessoa que está aqui, de cada professor e de cada escola. E a gente precisa entender que a gente necessita de uma sociedade aprendente, né? E nesse campo de possibilidades, saber que nós podemos trocar experiências, podemos compartilhar a docência e compartilhar as vidas, que é o mais importante daquilo que a gente está discutindo agora. Então, eu trago, é, dentro dos princípios da ANFOP, associação da qual eu sou diretor nacional de comunicação, que é a Associação pela Formação dos Profissionais de Educação. Nós começamos, não eu, né? Porque começaram na década de 80, hoje eu dou continuidade. Então, 40 anos aí de uma associação que começou a discutir só com os professores, mas entendeu que a formação para a educação, ela necessita da complexidade que é a instituição escolar, que não é só composta por professores, né? Nós temos vários outros profissionais que dão conta da educação deste país. A minha apresentação, eu trago uma das nossas resistências, que é a legislação nova sobre formação, que saiu do Conselho Nacional de Educação, o parecer 4 de 2024, e foi promulgado pelo Ministério da Educação. Então, a gente precisa discutir algumas questões. Eu estou no Ministério Público, eu estou numa casa onde prima pela garantia dessa legislação, né, da prática na escola, do que diz a lei, e na interpretação dessa lei para que a vida seja realmente dentro das condições necessárias e para a garantia constitucional do direito às aprendizagens, e não só de estar na escola, né? Então, há muito tempo, a gente discutia o lugar do aluno público-alvo da educação especial na escola, a garantia de vaga. E hoje a gente tem que discutir não só a vaga, mas a permanência e a qualidade desta permanência dentro da escola. Então, quais são, dentro desse princípio da ANFOP, os pontos que a gente coloca como prejudiciais e perversos da legislação nova sobre a formação de professores? Então, só 3 artigos trazem a educação especial como ponto. Eu não sei mexer nisso não, gente. Eu acho que é qual aqui? Já foi, já até passei. Então, ali eu coloco de azul, não vou ficar me detendo muito a ler, mas aqui no artigo 2º traz as diretrizes de formação inicial, coloca ali a educação especial no lugar dela, que é uma modalidade, então atravessa toda a educação brasileira. E depois, estou eu para o lado errado aqui na minha cola. Não dá para fazer 2 coisas, então vai cá.
E depois, no artigo 10, que vai falar que ao final do curso de formação inicial em nível superior, o egresso deverá estar apto a aplicar estratégias de ensino e atividades didáticas diferenciadas que promovem a aprendizagem dos estudantes, incluindo aqueles que compõem a população atendida pela educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Aqui acerta. Você coloca uma modalidade que precisa ser entendida de forma mais ampla, né, e coloca que a inclusão, e coloca a educação especial como modalidade, levando em conta seus diversos contextos culturais, socioeconômicos e linguísticos. Depois, no artigo 14, que eu não mudei ali, agora eu vou mudar, fala da formação inicial e no parágrafo 2º traz como um tema articulador, dimensões que são trabalhadas na escola, que coloca a educação especial ali junto com outras dimensões que são trabalhadas de forma interdisciplinar. Não que não possa ser educação especial assim, mas reduz. Eu não gosto de usar assim algumas palavras igual reduz, parece que eu estou diminuindo. Eu não estou diminuindo. Eu estou dizendo que ela é muito mais ampla do que um tema na escola, né? E a gente precisa trabalhar isso antes da gente discutir a educação especial, entender o que é a educação especial nesse contexto da educação, das políticas educacionais brasileiras. Os pontos importantes que a gente vê que esta legislação não traz para a educação especial, já começa a complicar quando ela não traz a formação continuada com diretrizes nesta legislação. Nós não temos uma diretriz para a formação continuada. O outro ponto é a articulação entre a formação inicial, dada a inexistência da formação continuada, e do trabalho docente. Esta articulação não existe também na legislação. E processos como o trabalho colaborativo e a avaliação, e eu coloquei reticências porque a gente tem muito mais questões a discutir, né, além dessas. Esses foram pontos que no nosso documento de nota de repúdio nós colocamos esses pontos como importantes, por não se tratar especificamente da educação especial. Mas, como eu digo, a educação especial faz parte do todo da educação brasileira. Aqui, nós fizemos, no grupo da professora Janete Magalhães Carvalho, uma publicação, currículos e artistagens, e nós temos um artigo neste livro, nessa obra, que nós fizemos uma oficina numa escola estadual, como formação continuada, na qual foi discutida a educação especial para diferenciá-la, né, não colocá-la como educação inclusiva apenas. Então, esse daí é uma fala de uma professora que, no meio das discussões, ela fala bem assim: a inclusão, na maioria das vezes, enxergamos que seja direcionada apenas à educação especial. Mas até com o estudante da educação especial, nos referimos como se ele não fizesse parte do todo da escola. A produção discursiva nesses processos, elas inviabilizam a prática na escola, entendendo que a educação especial não é apenas do espaço da sala de recurso, ou importante e responsabilidade apenas do professor do AEI. Então, eu anotei alguns pontos, porque as coisas a gente vai sendo afetado pelas falas e pelo aquilo que a gente vai pensando na hora de montar uma apresentação como essa. Eu elenquei algumas questões aqui que a gente precisa discutir, que é o direito à educação.
Nós avançamos, se a gente for colocar quanto que as redes estão gastando com formação de professores para educação especial, tem ali, corresponde. Professores nas escolas para educação especial, corresponde. Atende a legislação no que diz respeito a número. E a gente precisa hoje não só contabilizar, mas qualificar estes números. Nós temos quantos alunos na sala de aula? Nós temos que discutir qual é a qualidade que tem uma turma com 10 alunos com laudo. Que qualidade de aprendizagem tem? E eu não estou dizendo para o aluno da sala regular. Olha como que até na minha fala, eu tiro o aluno da educação especial do processo formativo em sala regular, como se fosse irregular a presença deste aluno. Então, essa produção discursiva, nós precisamos modificá-la, enxergar realmente. Mudar, eu até usei público-alvo. Mas quando aquela professora disse aquilo dali, lembro eu muito bem, ela estava falando, nós dizemos até assim, nunca é, quem é fulano de tal? Ah, é o aluno da educação especial. Ele não é meu aluno, ele é aluno da educação especial. E isso a gente precisa mudar na escola. Eu fico pensando uma família que quando descobre, quando recebe o diagnóstico, quando recebe a notícia que tem um filho autista ou de qualquer outra, ou PCD, qualquer outra, ela faz um curso para ser pai e mãe? A vida acontece na escola, não estou dizendo, não estou querendo tirar nenhum. Nós estamos com pessoas aqui, a Soninha, a Denise, o Reginaldo, pessoas que são referência na educação especial, e por isso é muito difícil, inclusive, falar na frente deles, né, a respeito disso, mas estou falando de uma experiência na qual a educação especial ainda não é enxergada, nessa complexidade e importância da qual ela é. Ainda se contabiliza muito o número de vagas e a quantidade de alunos que vão estar na escola, mas não se discute se a permanência deste estudante está sendo com qualidade. E isso vem de uma ordem de medicalização da educação. Que o que acontece é receber o laudo como se fosse ordem dentro da escola, dizendo que essa escola, e eu vou repetir o que eu falei há um ano atrás, dentro deste Ministério Público, os laudos vêm sempre da mesma forma. O aluno não pode ficar perto da porta, não pode ficar perto da janela e tem que ficar na frente. E o meu questionamento, não teremos mais sala com porta, não teremos mais sala com janela e sala só de frente. Não vai ter o fundo da sala tão divertido que é. Né? Então, a gente, como os que nos antecederam aqui lembraram muito bem, né? A escola é lugar de professor. Quem tem autoridade para falar de educação? Estar na educação é uma questão formativa, é de quem tem licenciatura. O bacharel, ele não é de educação. Quem é de educação é quem tem licenciatura. Não quer dizer, obrigado, não quer dizer que a gente não possa discutir o que faz parte da sociedade. Nós queremos uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que entenda que a educação especial e que o aluno que faz parte desse público, ele tem direito constitucional de aprendizagem. Ele não tem o direito só de estar ali. Ele tem o direito de estar ali e de aprender. E nós, professores, eu que já tive, eu comecei na escola como auxiliar de secretaria, tá? Então, há muito tempo, eu comecei como auxiliar de secretaria e hoje, na escola, eu só não fui servente e vigia. Mas sei muito bem como que eles também precisam de uma formação continuada para esse prato com esses estudantes. Né? Já tive na gestão do Estado também,
E eu acho que o mais importante dessa minha formação, que não foi para a educação especial, mas foi para a formação no campo da educação, me fez ver como docente, como pedagogo, hoje como coordenador pedagógico e como gestor, fui gerente de ensino médio, assessor de currículo, e também como quem começou com 19 anos como auxiliar de secretaria escolar. O quanto a gente precisa discutir e conversar isso dentro da escola. Materializar a legislação no sentido de qualificá-la no que diz o texto constitucional. Todos têm direito à aprendizagem. Então, eu vou terminar para poder colar dela, para eu poder fazer o tempo certinho que eu estou olhando naquele quadrado lá. Então, vamos aqui que eu anotei para não me perder no final. A gente tem que entender que a docência e a pesquisa, eu poderia dizer a pesquisa, a docência, né, elas coexistem. Não importa só se eu tenho mestrado e doutorado, mas o professor da educação básica lá na escola, ele pesquisa a sua própria docência. A medida não é a pesquisa acadêmica, mas é a pesquisa que a escola precisa. E o seu processo formativo também está ali. Precisamos discutir o direito à educação com qualidade e não só estar na escola. A escola precisa com que professores e alunos sintam-se pertencentes àquele espaço. Tem que discutir nas redes que formação e treinamento são diferentes. E como bem lembrou minha colega aqui, livro de autoajuda, coach e motivacional não é para educação. Educação é um processo formativo. Nós podemos ser felizes, contentes, falar algumas piadas e viver a vida mais feliz. O que não quer dizer que não seja com seriedade. E tirar deste imperativo contabilizado da quantidade de alunos. Uma rede atende tantos alunos da educação especial. Importa a quantidade ou a qualidade que esse aluno está ali? Porque o que ele tem direito é a aprendizagem, não é só estar ali. Estar ali está uma cadeira, está uma mesa. Se for para ser assim, a educação não está acontecendo. Precisamos hoje discutir a qualidade tanto da formação, da quantidade do planejamento coletivo nas escolas, porque educação especial você tem que discutir, cada aluno é uma realidade, não dá para sair da escola, ficar fazendo curso fora, voltar e a escola continuar do mesmo jeito. É preciso fazer esses processos formativos dentro da escola e discutir a medida daquilo que acontece dentro da escola. Processos formativos mais potentes, ação articulada e a terminalidade específica também com qualidade, não sendo este uma abreviação da vida escolar ou do direito do estudante da educação especial. Muito obrigado. Bom, para a fala, né, para pensar os desafios para a inclusão na educação básica, formação inicial e continuada, aspectos formativos para a inclusão, nós poderíamos falar de muitas coisas. E aí eu gostaria de dizer ao Dr. Lélio que não necessariamente novas, Dr. Lélio, mas com certeza estamos tentando reiterar. Né? Então, é uma história de tentativas de reiterar. E é claro que, na medida em que nós vamos tentando reiterar, nós terminamos nos aproximando, quem sabe, de algumas coisas inovadoras, novas, talvez novas para uns, não para outros, né? Mas a ideia é essa. Talvez, principalmente nesse momento, reiterar 3 pontos que eu elenquei como fundantes para falar dessa temática. O primeiro, que eu chamei de eixo 1, a aposta na educabilidade de todos como garantia do direito à educação. O segundo eixo, formação inicial e continuada como processos contínuos. E o terceiro eixo, a partir de uma pesquisa recentemente não concluída, mas estamos em processo de escrita, o que dizem os docentes do Espírito Santo. Então, eu começo falando no eixo 1, lembrando que a premissa básica para pensar a educação inclusiva
é pensar o direito à educação de todos em contextos de igualdade e de diferença. Isso me parece fundante. A escola precisa ser igual e ela precisa ser diferente para dar conta da complexidade que os colegas que me antecederam disseram, dessa escola que está aí. Né? Não é uma escola imaginada, é a escola que nós convivemos com ela. Né? Ela é complexa. Então, nós precisamos dar conta da igualdade e da diferença. O que é igualdade? Por exemplo, a garantia do acesso, a garantia da permanência, a garantia da aquisição do conhecimento. Mas como cada um adquire conhecimento? Estamos falando da diferença. Eu tenho tido uma experiência muito recente, atual, de uma mestranda que está fazendo uma pesquisa num distrito de Domingos Martins, mas um distrito que fica a 60 quilômetros da sede, e uma criança tem uma paralisia cerebral severa, não tem fala articulada, e começar o trabalho que estava indo era de tentar trabalhar a fala dessa criança. E aí descobre-se que aquela criança só fala e só entende pomerano. Estamos falando de diferença. Igualdade na diferença. Ela precisa, sim, ter a fala articulada, mas ela precisa primeiro ter a fala articulada em sua língua materna. Ou ela precisa ser bilíngue. Né? Isso está acontecendo hoje. Não aconteceu. Né? Então, nós estamos falando disso, né? De igualdade em contextos também de diferença. Mas, de qualquer maneira, nós queremos apostar ou nós queremos reiterar a ideia de que todo aluno pode aprender, independente de qualquer condição humana. E o segundo ponto é que todo professor pode ensinar. Eu acho que essa é uma aposta que esse auditório, que as pessoas que estão nos assistindo precisam começar a fazer. Todo aluno pode aprender, todo professor pode ensinar. Antigamente eu dizia assim, gente, quem não quer ser professor faz o concurso do Banestes, mas o Banestes não está mais abrindo concurso. Então, né, vamos pensar sobre como é que nós vamos lidar com esse direito subjetivo constitucional. E aí, como a professora já chamou a atenção, a legislação brasileira ela tem normativas que clarificam o direito à educação. Ela tem leis, ela tem decretos, leis, resoluções, normas técnicas, dentre outras que são nacionais, que são estaduais, que são municipais. Nós somos partícipes, nós, Brasil, somos partícipes de acordos internacionais que apontam desde a década de 90 do século passado para a perspectiva da educação inclusiva, para todos que, por diferentes condições humanas, e eu quero reiterar isso, condição humana, demandam apoio para a apropriação do conhecimento sistematizado, historicamente constituído, socialmente referenciado. É desse conhecimento que nós estamos falando. Nós não estamos falando do menino ir à sala de aula, sentar lá, ocupar a cadeira na frente, do lado, atrás, onde quer que esteja. Nós estamos falando do conhecimento que se dá na sala de aula, do conhecimento que orienta aquilo que deve acontecer na sala da terceira série. E olha que nós teríamos aqui provavelmente 2 horas para falar discordando da BNCC. Mas se por hora é a BNCC, o menino público-alvo da educação especial, ou o menino da educação especial, ou o aluno tem direito ao conhecimento. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, que é uma aposta que nós precisamos fazer. O segundo ponto, né, que eu chamei, formação inicial e continuada como processos contínuos.
A formação inicial presente, ela precisa ser entendida como processo formativo, com foco na aprendizagem do licenciando em teorias que se embasem do ponto de vista filosófico, sociológico, histórico, psicológico, político e cultural. Então, nós estamos falando de uma base comum nacional. Nós temos que entender também, ou ter como princípio de formação, o professor pesquisador crítico, em uma perspectiva emancipatória pela via do conhecimento. Nós temos que ter disciplinas pedagógicas que orientem os processos de ensinar e nos falem sobre os processos de aprender. Nós precisamos encarar e assumir a indissociabilidade entre a teoria e a prática. E nós precisamos assumir os estágios ao longo do processo de formação. Eu diria que esse é um desafio à educação brasileira. Por quê? Porque a formação de professores, nessa perspectiva, tem sido feita com suas limitações, com suas fragilidades, nas universidades federais, nas universidades públicas e nos institutos federais. Então, nós precisamos ter isso com clareza. Mais 80% dos formandos nas licenciaturas, e não estou falando da pedagogia, nas licenciaturas, não é formado pelas instituições públicas que pensam esses princípios orientadores. Então, isso parece ser uma questão. Bom, quando nós falamos no princípio da educação inclusiva, parece-nos que ele deve orientar todas as disciplinas formativas. E que seria essa perspectiva que nos poderia possibilitar uma prática de modos de saber e fazer, uma pedagogia de todos os que estão em processos formativos, não alunos da pedagogia, uma pedagogia que atenda a todos os alunos, orientada pelas condições de aprendizagem de todos em sua igualdade e diferença. E aí nós temos que ter clareza que essa educação não se faz de forma aligeirada e à distância. Não custa somente R$ 199 ao mês. Ela se fundamenta em princípios sólidos da educação pública, lembrando que a educação privada é uma concessão do Estado, portanto, ela é pública. A educação continuada, como direito docente, tendo em vista os processos de aprendizagem como parte de seu desenvolvimento profissional, é assim que precisa ser pensada. Atende a quê? Atende às prerrogativas do novo em educação e às demandas empíricas que se colocam nos cotidianos escolares, políticos e sociais. Dentre essas questões que se colocam, está a apropriação de conhecimento, tendo em vista a inclusão escolar, que necessariamente passa pelo acesso, pela permanência e pela aprendizagem socialmente referenciada de conhecimentos. Exige tempos de formação. E esses tempos de formação se dão no contexto da escola, nas formações organizadas pelas secretarias municipais e estadual de educação, falando ao Espírito Santo, na participação em eventos, na continuidade em cursos de aperfeiçoamento, de especialização, de mestrado e doutorado, como parte da carreira docente. É um processo de ensinar e aprender que dura toda a nossa profissionalidade docente. E aí, eu gostaria, batida pelos minutos ali, de passar ao terceiro. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Não sei se é bom ou ruim. Primeiro eu estava entusiasmada, porque eu pensei, eu vou poder marcar meu tempo. Agora eu estou ficando nervosa, porque eu não sei se eu vou dar conta no tempo. Então, o que dizem os docentes do Espírito Santo? E aí, eu vou trazer uma síntese muito breve
de uma pesquisa-formação recente que nós realizamos no Centro de Educação, coordenada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e pelo Programa Profissional de Formação em nível de mestrado, que se deu no período de maio a dezembro de 2023. Bom, eu vou trazer um pouco das narrativas, não trazendo a narrativa, mas a síntese dos professores de sala de aula, professores de educação especial e gestores escolares. Tanto gestores de aprendizagem, que nós chamamos de pedagogo, quanto gestores das ações da administração da escola. Então, nós tínhamos esse público de 13 municípios de todas as regiões do estado do Espírito Santo. Então, é claro que as formações a gente precisa organizar da melhor maneira, e essa foi a nossa possibilidade para esse momento. Pretendemos continuar brevemente, se tudo der certo, né, professor Reginaldo? Que é o nosso diretor, portanto, a gente remete a ele, se tudo der certo. Bom, e aí, o que nos dizem esses profissionais? Eles nos dizem, em síntese, as parcerias com universidades e institutos federais são fundamentais para a oferta da formação continuada. Eles nos dizem, é necessário que se façam formações presenciais, e isso exige financiamento do Estado e dos municípios. Dizem não aos processos integralmente à distância e aos cursos aligeirados, bem como aqueles realizados para fazer currículo para os processos seletivos. Esses professores nos falam que é necessário que as formações assumam os docentes como sujeitos de conhecimento. Os participantes desse curso, junto com mestrandos, doutorandos e doutorandos egressos envolvidos no curso, escreveram artigos científicos para publicação num e-book a ser lançado agora no mês de novembro de 24. E tal atividade, considerada desafiadora, foi percebida como um movimento de aposta na formação docente. O curso de aperfeiçoamento pode ser percebido como a materialização dessa busca para fazer dialogar diferentes formas de conhecimento. O conhecimento da universidade, o conhecimento das secretarias da educação e o conhecimento das escolas. E aí, eu gostaria de chamar a atenção que a minha fala não está em cima da questão do aluno público da educação especial. Ela está analisando que a escola é plural e ela tem muitos alunos com muitas condições diferenciadas. E nós precisamos chamar atenção para isso. E muitos desses alunos, sim, estão naquele grupo que nós temos chamado de alunos público da educação especial. Continuando, então, aqui literalmente, uma das pessoas que está no curso diz: tenho vivenciado momentos mágicos na universidade. É assim que me reporto a ela, a universidade, pois é nela que renascemos para o crescimento. Nós poderíamos estar dizendo as universidades, as faculdades de educação sérias, nós poderíamos estar dizendo os institutos federais. Eu me limitei à leitura do que ela escreveu. Então, na nossa percepção, esse curso de aperfeiçoamento, que teve 200 horas, foi capaz de proporcionar uma formação de qualidade, promover a reflexão e a prática crítica e contribuir para o crescimento profissional dos educadores. As experiências e conhecimentos compartilhados pelos cursistas sublinham a importância de continuar investindo em programas de formação continuada que respondam às necessidades reais dos profissionais da educação e promovam a transformação
positiva na prática pedagógica em escolas e salas de aulas que se coloquem a meta de serem inclusivas, ou seja, para todos e todas. Compreende-se a potência da escola inclusiva para todos os alunos, independente das condições que os atravessam. Nosso olhar se volta para a noção de que o conhecimento produzido pelos docentes da escola, alunos e professores da universidade podem caminhar juntos, criando a possibilidade, talvez, das epistemologias do Sul, ou seja, conhecimentos que trazem as possibilidades de contribuição de todos e todas para todos e todas. Essa formação representa um esforço de docentes que acreditam na educabilidade de todos, de todos os alunos que apostam na possibilidade de professores ensinarem e de alunos aprenderem. Nosso agradecimento ao Ministério Público, em especial a doutora Maria Cristina, que não tem poupado esforços de fazer dialogar os centros de formação, institutos federais, universidades federais, a Universidade Federal e seus diferentes campi, com as escolas, com os docentes, com as secretarias de educação e com os familiares. Vamos apostar no inédito viável de Paulo Freire. Vamos apostar no verbo esperançar. Obrigada. Gente, a área de estudos, né? Nossa, aqui no campo da educação especial. E a gente vai discutir um pouco uma questão que, para nós, no nosso grupo de pesquisa, tem sido muito importante, compreender esse processo, né, de patologização, de medicalização, mas, enfim, despatologizar o diálogo saúde e educação, alguns apontamentos. Isso nos colocou, né, diante de uma riqueza de saberes produzidos em pesquisas desenvolvidas sobre a relação saúde e educação e saúde, né? Tá aí um debate que nunca sai da mesa, né? Como é que nós discutimos isso? Bom, sem pretensão de verdade ou de palavra final, então definitivamente eu vou um pouco na vibe aí do que o Fábio disse, né? Estamos mais interessados nos questionamentos, nas problematizações, embora a gente traga, e nós trazemos alguns apontamentos exatamente para colocar em discussão e em suspensão junto com vocês. Queria fazer o registro de vários colegas que eu encontro aqui no público, tá, gente? Então não vou dar tchau para ninguém daqui de cima, que é muita gente, eu tenho receio de não me lembrar de todas as pessoas. Então, sem pretensão da verdade ou palavra final, nós assumimos, né, uma perspectiva interdisciplinar do conhecimento, aí baseado em Norbert Elias, sociologia figuracional. Assumimos essa abordagem, essa perspectiva interdisciplinar, como um modo de impulsionar e contribuir no debate sobre a despatologização da relação educação e saúde. Desde logo, discutir educação especial na perspectiva inclusiva implica considerar que a inclusão escolar de estudantes públicos da educação especial não é, de maneira alguma, o ponto final de um processo. A inclusão escolar é ela mesma processo, ela é caminho. Inclusão escolar, se a gente toma mais especificamente, vamos tentar ver, é uma experiência, ou são as experiências, são as experimentações, no sentido das experimentações, não a prática pela prática, nem a experiência pela experiência. É uma experiência que se realiza nas inter-relações sociais, que é sempre um espaço de vínculo, de dependências e de interdependências. E é nesse espaço que são gerados os modos de vida, sempre delineados por tensionamentos. É assim que se faz, é assim que se vive, que se experimenta, e a perspectiva nossa da inclusão escolar. Então, a inclusão escolar é sempre o em construção. É apostar em desafios de mudança e de transformação. Supõe esquadrinhar e encaixotar menos, expandir e transbordar mais. Então, é muito mais do que fechar, é abrir possibilidades. Um desafio... Ai, você pulou não, Denise, isso aí? Você pulou. Ixi, Maria. Então, você pode voltar? Acho que eu me desorganizei aqui, mas... Não, volta. Antes. Antes desse ainda. Isso. Agora o próximo, vai. Agora o próximo. Então, educação especial, é isso que tá lá? Não. Você passou 2. Tem um antes dele. Passa, o próximo.
Vai lá. A educação especial vai, passa. Isso, porque colocou aqui frente e verso, me perdi, pessoal, desculpem. Pode passar o próximo. Bom, vou lá, não está ali, vamos continuar. A educação, segura um pouquinho. A educação especial é um campo aberto de conhecimentos e que, portanto, não porta a verdade final. Isso é outra pressuposto para a gente. É um campo em que diferentes e até antagônicas compreensões sobre compreensões e modos de ação são convocados. Nessa compreensão, nós entramos no debate tenso e intenso sobre a necessidade fundamental e importância de despatologizar os diálogos entre saúde e educação. Esse é um desafio teórico-político, agora sim, nada desprezível para uma área de conhecimento fundada exatamente na especificação e especialização de saberes e de práticas, né? Então, nós nos colocamos também nesse campo. Entretanto, o conhecimento não se dá no vácuo social, da nossa compreensão, o conhecimento ele emerge nas inter-relações humanas e também em processualidade. Quando assumimos uma prática educativa especial, nós elaboramos, ao mesmo tempo, o indivíduo especial a quem endereçamos essas práticas educativas. Então, nunca é uma coisa e outra, ou nunca sendo uma a causa e a outra um simples efeito da primeira. Os movimentos, eles são interdependentes. Pode passar. Pode passar. Aí, isso. Agora acho que nós vamos junto. Bom, e aí das pesquisas, dos estudos que temos desenvolvidos na universidade, nós temos construído esse consenso, né, ou então uma ideia provisória aí sobre o nosso posicionamento teórico e político frente à questão da patologização, medicalização do ensino. Refutamos a possibilidade de trazer novos especialistas, inclusive de outras áreas de conhecimento para a escola, no bojo de projetos e de programas governamentais que, ao fim e ao cabo, na nossa perspectiva, contribuem para desqualificar o trabalho dos profissionais da educação, tomando o especialismo como resposta final para os problemas de ensinar e de aprender na escola. Pode passar. Dedicamos-nos em refletir sobre as condições de possibilidades para a realização de uma escola para todos, evidenciando nossa perspectiva de que, veja bem, a escola se constitui espaço e tempo de atuação dos profissionais da educação. O Fábio já chamou atenção para isso, né? Os colegas que me antecederam. São eles, esses profissionais, que têm o saber pedagógico como cerne de sua formação e de sua prática profissional. Embora não exclusivamente, a escola se constitui como espaço de realização e de produção do saber pedagógico. E para nós, a possibilidade de atuação de profissionais de outros campos de conhecimento no contexto escolar tem exigido dos pesquisadores e pesquisadoras uma abordagem cada vez mais consistente e aprofundada sobre os desafios de ensinar e aprender na escola, num contexto marcado por ainda modestas mudanças no quadro das desigualdades sociais. Eu vou tentar fazer 3 movimentos, deixa eu ver meu tempo, não vai dar tempo, vou fazer pelo menos o primeiro e o segundo, depois um debate, se der, a gente apresenta o terceiro. Vamos tratar do objetivo e a função social da escola, então, para esses argumentos nossos, e depois as tensões no cumprimento dessa função social. No final, a gente vai tentar trazer alguns apontamentos, se der tempo. Pode passar. Primeiro movimento, então, a escola e sua função social. E aí retomamos a elaboração de Demerval Saviani, né? Bem antiga, já atualizada em 2008, indicando que a escola tem como função e importância garantir a apropriação do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, dotando a população dos instrumentos básicos e tão necessário a participação na vida em sociedade. O objetivo da escola é promover o homem, e aí, entre aspas, né, a citação direta, torná-lo cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação, a fim de poder intervir nela, transformando-a no sentido da ampliação da liberdade, comunicação e colaboração entre os homens. A educação escolar tem se revelado como direito fundador da cidadania, portanto, a base para a democracia e justiça social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece o direito à educação como dever do Estado, que deve assegurar a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, em igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Os colegas também já chamaram a atenção disso. Então, no conjunto dos debates e das reflexões, nossos estudos recentes evidenciam a necessidade de melhorias profundas nas condições de oferta educacional. Temos trabalhado a ideia de qualidade na oferta educacional, né? A qualidade colocando antes da oferta, é uma oferta de qualidade.
A escola precisa ofertar uma educação ampla que contribua para uma formação humana e social que considere os diversos contextos do mercado, ok, né? Mas não pode perder de vista a garantia de uma formação indagadora e reflexiva, explicitando os diferentes aspectos e desafios para a vida em sociedade. O segundo movimento... Então, está aqui. Segundo movimento, tensões para o cumprimento da função social da escola. Olhando o relógio. A oferta escolar para estudantes da educação especial deve considerar. Então, assim, são os desafios que são colocados, né? Nós estamos pensando a escola com essa função social, mas aí na hora da organização, na operacionalização dessa escola, a gente precisa considerar o cumprimento dos dias letivos e a carga horária de ensino, o tamanho das turmas, a quantidade de alunos por sala, por classe, a jornada semanal de trabalho dos professores, o nível de formação e a remuneração dos professores e professoras, a composição do quadro de profissionais, a formação e a remuneração de outros trabalhadores da escola. São itens da importância que precisam ser considerados. A disponibilização de recursos de materiais didáticos. Eu gostaria muito de falar disso depois, se for possível. Tem uma ideia de inclusão de gabinete. A gente elabora todos os recursos, torna comum para todos os alunos, como se todo mundo precisasse daquilo mesmo. A Secretaria de Educação, a escola compra no pacotão, né? Mas se der tempo no debate. A formação continuada dos profissionais da educação deve considerar o funcionamento e a manutenção da infraestrutura das escolas, equipamentos imobiliários. Nunca prestei tanta atenção nisso como agora na direção do Centro de Educação. Meu Deus. As despesas com a área administrativa da rede de ensino, os encargos sociais, as infraestruturas dos prédios escolares, a alimentação escolar, o transporte escolar, os diversos insumos necessários para o funcionamento da escola. Nós estamos falando de muita coisa e coisas importantes, questões importantes em termos de políticas públicas, né? Nenhum desses elementos se apresenta de maneira isolada ou independente. No processo de elaboração da escola para todos, eles seguem ramificados e atravessados uns pelos outros. E aí, bom, vamos pensar aí a centralidade do especialismo e do serviço de apoio especializados na solução do não aprender na escola. Ela tem alcançado um lugar comum entre os profissionais da educação, familiares e especialmente entre os gestores públicos, né? Acho que escapar às tensões ou trabalhar as tensões tem se configurado também como lugar comum. Traz o especialista que ele resolve o problema, né? Temos, assim, a implementação de programas ou projetos que atribuem aos docentes da educação especial e a outros profissionais de diferentes campos do saber, como a psicologia, o serviço social, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a condição de solucionadores dos problemas e dos desafios vividos no contexto escolar. Nós estamos falando daquela escola que tem aquela série de questões para dar conta, de uma administração, de uma organização de escola que tem aquela série de elementos. E nós trazemos especialistas para dar conta do problema, né? Ou uma solução final para essas questões. E aí, paradoxalmente, né, mostram os estudos, as pesquisas evidenciam isso, as nossas práticas evidenciam que no curso do tempo os problemas de ensinar e aprender na escola têm se multiplicado e têm se intensificado. Pela intensificação do especialismo e de suas marcas nas práticas educativas, facilmente os diferentes percursos de aprendizagens vividos pelos estudantes nos contextos escolares são tomados como situação patológica e que pode e, portanto, deve até ser curada. Assim, perdemos a potência do trabalho educativo escolar desenvolvido pelos profissionais da educação. O enfrentamento sistemático e mais efetivo dessas questões e de outras que a elas se associam na elaboração, na implementação, no acompanhamento e na avaliação das políticas públicas nos distanciam enormemente da expectativa de que o especialismo e o serviço de apoio especializado venham a se constituir como solução para os desafios educacionais no processo de inclusão escolar. Esse movimento complexo que articula ações em diferentes frentes e atividades é o objeto de trabalho da equipe de gestão, revelando-se como dispositivo da ação da gestão pública estatal. E aí, agora a gente entra num debate sobre... Pode passar? O trabalho da gestão escolar, né? Focalizado agora, então, pensando naquele conjunto de questões, aquelas tensões, como é que fica o trabalho da gestão escolar? Nós vamos chegar no trabalho do pedagogo. Na nossa compreensão, ganha centralidade sem precedência o trabalho do pedagogo gestor escolar. Aquele, né, que nós formamos, o curso de pedagogia. A literatura recente, eu estou usando o Libânio, né, nem tão recente, mas Silva, 2021, mas tão verdadeiro, né, evidencia de maneira contundente a importância do trabalho desses profissionais, especialmente no cumprimento de 3 dimensões importantes da organização do trabalho educativo escolar: a dimensão pedagógica, a dimensão política e a dimensão administrativa.
Entendemos que essas três dimensões não se apresentam isoladas, mas enredadas, tecidas num processo articulado, complexo e desafiador, que dá sentidos políticos e pedagógicos ao trabalho do pedagogo gestor. A ação de planejar, própria, né, da pedagogia ou do pedagogo gestor, implica desde logo considerar a articulação inextricável entre o político e o pedagógico. Nos momentos individuais, em diálogo com docentes e diferentes disciplinas escolares, há que se debater sobre as condições de realização do trabalho e do estudo nas classes de ensino comum. Nesse espaço mais específico, o pedagogo tem condições bastante favoráveis para pensar juntos o processo educativo dos estudantes e, nesse movimento, produzir documentos e materiais, construir propostas de trabalho e auxiliar a apoiar sua realização junto ao docente. E nós estamos mexendo no tempo da escola também, né? Falamos também da ação dialógica, tão necessária quanto fundamental, junto aos movimentos sociais ou associações do bairro, mas também do diálogo com os profissionais que atuam em setores ou atividades da saúde, do transporte, da habitação, da assistência social, trabalho do pedagogo na escola, né? Nessa articulação. Nesse movimento, o pedagogo tem uma notável possibilidade de enriquecer o trabalho escolar, produzindo elementos que auxiliem na elaboração de práticas pedagógicas e na produção de recursos e materiais didáticos junto aos docentes com os quais realiza o planejamento das atividades a serem desenvolvidas nas classes de ensino comum. Em associação, partimos da compreensão de que, obrigado, a pedagogia é um campo de conhecimento sobre a problemática educativa, na sua totalidade e historicidade, e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa. E mais, a pedagogia deve ser tomada como uma reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas, para poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo, ou seja, elas não se referem apenas às práticas escolares, mas ao imenso conjunto de outras práticas. Aqui nós encontramos em Libânio, né, essas afirmações. Em associação, há que se atentar. A pedagogia visa o atendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos, e para isso recorre aos aportes teóricos providos das demais ciências da educação. Então, não há negação da articulação com outras áreas. Apoiando-se nos enfoques de outras ciências, como a sociologia, a filosofia, a psicologia, a professora Denise chamou a atenção para a questão da formação inicial dos professores, né? A pedagogia estuda a realidade educacional, identificando e elaborando os objetivos orientadores de ações sistemáticas para a intervenção na atividade educacional, bem como para e no enfrentamento dos desafios vividos no contexto escolar. Nesse processo, reafirma-se o caráter interdisciplinar da pedagogia. Para articular as dimensões administrativas, políticas e pedagógicas no trabalho de gestão escolar, a pedagogia deve ser tomada como um campo de saber, no diálogo com a história, com a administração, com a economia, por exemplo. Elabora práticas e saberes assentadas na natureza do trabalho educativo escolar, extrapolando nesse aspecto os enfoques dessas disciplinas. Importante destacar, né, que quando um psicólogo, essa citação de Libânio também, quando um psicólogo investiga ou atua no campo educacional, ele aplica aí os conceitos e métodos da psicologia, e os resultados que obtém são de ordem psicológica. O mesmo ocorre com a sociologia, a economia, etc. À pedagogia cabe integrar esses enfoques parciais dessas diversas ciências em função de uma aproximação global e intencionalmente dirigida aos problemas educativos. A psicologia, a sociologia, a filosofia, a história, entre outras áreas, colaboram no melhoramento das atividades educativas escolar, a partir do conhecimento que produzem no campo educacional, mas no escopo de sua abrangência e de sua especificidade. E para nós, a riqueza e a pertinência das áreas de saber no trato das questões do desenvolvimento humano, particularmente do processo educativo escolar, reside na possibilidade de um diálogo interdisciplinar desse conhecimento, acumulado pelas diferentes áreas de saber. E a pedagogia tem como tarefa realizar esse movimento que articula saberes como forma e modo de produzir e de enriquecer o saber pedagógico, que é a instância, retomamos, né, é orientadora do trabalho educativo. Falta um minuto. Esse cenário de possibilidade de trabalho reafirma o espaço de atuação dos profissionais da educação na escola de ensino comum, particularmente a pertinência da atuação do pedagogo gestor. Ao mesmo tempo, esse cenário revela o carecimento de melhorias nas condições de trabalho das equipes de gestão escolar.
promovendo, por exemplo, abertura de novas vagas nas escolas de educação básica e realização de concursos públicos, tanto para docentes, coordenadores de turno, pedagogo gestor, quanto para trabalhadores da área técnica administrativa, da segurança, da alimentação, da limpeza e organização do espaço físico da escola. A política de redução de gastos, conforme temos vivido em nosso país nos anos recentes, se revela compatível à redução de pessoal e à terceirização de serviços. Aprisiona a atividade intelectual de recriação do saber pedagógico. Isso nos leva, inclusive, a apostar nos saberes de outras áreas de conhecimento para responder às tensões vividas no contexto escolar, advindas, em tese, das demandas educativas dos estudantes, mas que efetivamente dizem respeito, na mesma medida, à precariedade do trabalho escolar, expresso, por exemplo, na quantidade reduzida de pedagogos gestores lotados nas escolas, no número de turmas, classes, para cada docente atuar, no volume recorrente e excessivo de respostas e de informações administrativas que esses profissionais devem apresentar às secretarias de educação, por exemplo, na realização de formação continuada fora do horário de trabalho, nos baixos salários dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, na ainda ausente política de gestão democrática que assegure à comunidade eleger o diretor escolar, entre outras questões. Acabou meu tempo, mas, enfim, em simultaneidade, posso continuar mais um pedacinho? Em simultaneidade, nem esperei vocês responderem. Em simultaneidade, na contramão do movimento que pretende resolver os problemas de ensinar e de aprender, trazendo para atuar na escola profissionais de outras áreas de conhecimento, vivemos a elaboração de movimentos de mudanças que problematizam a oferta e a concepção do serviço especializado na escola de ensino comum. No campo científico, especificamente, reafirma-se as defesas e argumentos de que a interdisciplinaridade constitui a base mais fundamental para o trabalho educativo escolar. E do ponto de vista da escolarização, são as práticas pedagógicas que devem provocar a busca por algum serviço específico. E esse serviço deve colaborar e instrumentalizar o trabalho docente. Mais exatamente, por exemplo, o planejamento do professor e suas expectativas para o ensino é que devem orientar quando e como a fonoaudiologia, a fisioterapia, a psicologia, por exemplo, podem atuar junto ao estudante, junto ao próprio professor ou junto à família. Desse modo, os profissionais das áreas médicas e clínicas e mesmo os professores especializados em educação especial não podem ser vistos como solução em si para o problema do aluno. Isoladamente, nenhuma área de saber e, claro, também a pedagogia pode supor compreender e responder adequadamente aos desafios do processo de ensinar e de aprender na escola. Complementarmente, vale considerar que o saber pedagógico reproduzido na dinâmica de trabalho dos profissionais da educação tem evidente dependência da política educacional implementada. A precariedade nas condições de tempo e de espaço de trabalho fragilizam o exercício de construção de uma escola para todos. Então, nós estamos falando de uma série de questões, levantamos várias questões, e o nosso grupo de pesquisa, na pesquisa mais recente concluída, com um relatório técnico, a gente... Ixi, pode passar lá para o final, tá? Pode passando. Lá no final. Nós temos algumas indicações, algumas questões que a gente gostaria de trazer para socializar com vocês. No último item. Não, pode passar. Ah, não, é isso mesmo, volta. Volta mais. Não, peraí. Ai. Desenvolver programas, bora. Acho que duas ações, das atividades que a gente entende e tem produzido no nosso grupo de pesquisa como importantes para discutir a escola para todos. Desenvolver programas e planos intersetoriais constituindo equipes multidisciplinares que acompanhem sistematicamente a dinâmica de identificação da condição de deficiência dos estudantes, quando for o caso, atuem na garantia das condições objetivas para eventuais encaminhamentos administrativos vinculados à assistência social e à saúde para estudantes público-alvo da educação especial e para seus familiares. Outra ação. Desenvolver ações intersetoriais específicas no espaço urbano, promovendo a revitalização do trânsito, garantindo-se faixas de pedestres, semáforo sonoro, rampas, adaptação dos próprios ônibus, das calçadas, etc. Realizar acompanhamento sistemático dos lares onde residem estudantes público-alvo da educação especial, tendo em vista melhoramento progressivo das condições de moradia, cuidado com o acesso ao lar, escadarias, becos, ruas deterioradas, observando o tipo de construção e arquitetura inclusiva. Desenvolvimento também de ações e programas voltados para subsidiar a aquisição de alimentos, associado a uma orientação alimentar mais sistemática.
Desenvolver programas específicos de formação para os familiares e os próprios cidadãos, com diagnóstico de deficiência, tendo em vista gerar oportunidades e possibilidades de aumento da renda familiar, quem sabe. Desenvolver ações que tornem o diagnóstico dos estudantes mais acessível às famílias e aos próprios estudantes. Garantir espaços multidisciplinares para a realização de atividades diferenciadas, desporto, oficinas, para os estudantes com diagnóstico de deficiência, garantindo-se aos seus pais, familiares, tempo e momentos, espaços formativos, talvez oficinas, atividades esportivas e cursos, né, de alimentação e várias outras áreas que requererem. E, finalmente, garantir espaços multidisciplinares para a realização de atividades diferenciadas para os estudantes com diagnóstico de deficiência, gerando... Já li isso, né? É o último. Garantir fomento, rubrica específica no âmbito da unidade escolar para a aquisição de materiais e de recursos que respondam às demandas educativas dos estudantes público-alvo da educação especial. O Conselho de Escola pode se constituir como instância responsável pelo acompanhamento e por essa definição. Um pouco dos apontamentos que a gente tem para trazer e para contribuir no debate. Gente, obrigado pela paciência.